Alô, alô, minha audiência, vamos chamar os papais aqui para a sala, gente. Paulinha, antes de a gente anunciar aqui o nosso convidado, me conta uma coisa. Você já tá beirando um ataque de nervos aí na sua casa com as crianças ou tá tudo tranquilo, maravilhoso nesse confinamento Não, com a não família? tá. Acabei de falar, gente. O menino entrou aqui, o segundo, porque um já tinha entrado no comercial, agora entrou o outro. É tipo uma montanha-russa, né? Esse negócio de ficar em casa. Um dia tá tudo bom, no outro você quer matar várias pessoas, no outro você se acalmou, no outro tem uma videoaula e a internet cai, e a criança fica estressada, a gente fica estressado. Eu acho que é complicado, Paulo. Eu tô sentindo que é muito complicado. Tô aprendendo e sofrendo aqui com esse processo. Olha, a gente tem muito pai e mãe desesperados, a verdade é essa. Também pudera, né? A gente está vivendo um período muito conturbado. É crise de saúde, crise política, crise financeira. Muita gente está se alimentando mal, dormindo mal, tem gente que perdeu emprego, as crianças e adolescentes estão sem escola e muitas vezes sem saber o que fazer dentro da sua própria casa. Como passar por essa tempestade da melhor maneira possível? Quem vai nos ajudar a refletir sobre essas dificuldades é o psicólogo Tiago Tamborini, que já está aqui na tela. Ele é especialista em comportamento de crianças e adolescentes. Tiago, muito bom dia, bem-vindo ao Bom Morning. A dia. primeira coisa que eu já te pergunto, Tiago, qual é a principal reclamação ou aflição que você tem ouvido desses pais durante esse período de pandemia, Tiago? Olha, eu acho que são duas principais. A relacionada à maior convivência que gera conflitos, porque conflito e convivência caminham juntos e se aumentou convivência vai aumentar conflito. E a outra, a famosa educação escolar à distância, né? A ideia de ter os filhos estudando em casa o conteúdo escolar. Sem sombra de dúvida, ocupa o topo da lista das dificuldades aí das famílias hoje com os filhos, não tenho dúvidas disso. Agora, Thiago, uma dúvida pessoal minha, não sei quem nos assiste se também está vivendo essa mesma situação. Minha filha vai completar 1 ano de idade daqui a 5 dias, ou seja, estamos na metade do ano. Vale a pena colocá-la numa escola mesmo com todas essas restrições? O que você me aconselha como pai, Thiago? Olha, não, se ela está fazendo 1 ano, não faz o menor sentido mesmo. É claro que dói falar um pouco isso, porque existem escolas que são especializadas apenas nessa faixa etária que é anterior ao ensino fundamental 1, né, que seria ali a pré-escola e tudo mais. Então dói dizer isso porque muitas dessas escolas vivem da condição de pais que colocam seus filhos nessa idade. Ao mesmo tempo, se a gente pensar enquanto coerência, tempo de vida, vínculo com a família e afins, 1 ano, não colocaria. Tenho que ser bem objetivo nesse sentido. Boa. Paulinha, sua pergunta para o Thiago. Tiago, eu queria que você aconselhasse os pais que estão ainda muito desesperados com essa história de aula virtual. A gente já falou bastante sobre isso no nosso podcast, o Manual do Filho, e realmente isso é uma coisa que deixou todo mundo maluco. Por que a gente ficou tão louco com essa história dessa aula aí por computador? Perfeito. Ó, a gente pode caminhar numa ideia que ajuda não só as questões de educação à distância, tá? Que é o seguinte, quando as escolas avisaram que nós teríamos aula em casa, aquelas que estão fazendo assim, porque vale lembrar que o ensino público, né, nem sempre se organizou dessa forma, mas quando a gente descobriu que teríamos aula em casa, nós criamos uma expectativa natural. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma filha de 6 anos, eu já logo pensei, eu falei, o quê? Não, legal, minha filha é inteligente, ela gosta da escola, eu sou um pai bacana, sou eu que vou estar com ela de manhã fazendo isso, então eu vou me organizar, eu já dei aula, eu já estive muitos anos dentro de sala de aula, então eu organizei ali a mesa para ela, criei uma expectativa. O problema é que a expectativa que a gente cria, ela está na base das ideias, né? Do ideal, lógico, o ideal de uma filha estudando. Eu não demorei 1 semana para perceber que essa expectativa me gerava frustração. Ou seja, estágio 2 do problema. A expectativa gerou frustração porque o ideal, na prática, não é a mesma coisa. E aí eu comecei a perceber minha filha mais desatenta do que eu gostaria, eu comecei a perceber minha filha com menos competências para ficar na frente de um computador prestando atenção na professora do que eu gostaria, então a cachorra chamava mais atenção, até o bip do micro-ondas, para ela era um motivo para tirar atenção. Essa frustração começa a gerar cobrança. Filha, por que você não presta atenção? Porque seus amigos estão prestando, porque não sei o quê. A cobrança gera naquela criança ou no adolescente uma certa trava, né? Então fica com medo, não entende porque está acontecendo tudo aquilo, tal. Aí o pai entra na culpa. Então essa cobrança toda vira, meu Deus, eu não estou conseguindo ajudar,
a minha filha agora está traumatizada com os estudos, e aí agora ela está na alfabetização, como é que vai ser? Ou os pais que têm filhos mais velhos, né? Como é que vai ser o vestibular, o Enem? Então, começa a gerar culpa. E aí chegamos onde as famílias estão agora, na angústia. Ou seja, a minha expectativa gerou uma frustração, que gerou cobrança exagerada, que gera culpa, e agora, atualmente, estamos na angústia. O que eu faço com tudo isso? Será que o que vai acontecer com o ano escolar do meu filho? Será que ele vai reprovar de ano? Será que ele vai ficar com muita defasagem? E aí, para encerrar, onde a gente então tem que mexer nisso tudo? Na expectativa, Paulinha. A gente precisa começar a olhar melhor para quem é o nosso filho. Quais são as capacidades que ele tem hoje de ficar e quanto tempo na frente de uma tela? Porque a escola está fazendo o papel dela, quando faz, de entregar aquele conteúdo que ela acha importante. O papel dos pais não é competir com a escola. O papel dos pais é pegar esse conteúdo e adaptar para a realidade dele dentro de casa. Tem pai que pode passar a manhã inteira do lado do filho ajudando ele. Tem pai que passa a manhã inteira num call de home office. São famílias diferentes que vão ter que funcionar diferente com aquele conteúdo. E tudo bem. As escolas estão preparadas para, quando retornarem, terem ali um movimento de trabalhar a defasagem, trabalharem o que vem aí depois, enquanto anos que seguirão, no sentido do que não foi dado este ano. Tá tudo bem, família. Adapte esta realidade à sua condição. Melhore a sua expectativa. Adriles. Tiago, querido, bom dia. Diga lá. A gente está vivendo uma época meio complicada, né? Como é que a gente expõe as crianças essas regras de isolamento, de distanciamento? Isso para falar dentro de casa. A gente vai retomar aqui em São Paulo, pelo menos em setembro, as aulas, e eu vejo assim como se fosse uma utopia. Não, porque vai haver regras de distanciamento social, uso de máscara para criança, não poder abraçar para criança, distanciamento de 2 metros para criança. Como expor essa situação para uma criança, para um filho pequeno, e como, entre aspas, adestrá-la para as normas de distanciamento social, se é que isso é possível? Adriles, tão importante quanto a segurança física das crianças é a segurança emocional. Até porque ambas caminham juntas, né? O emocional também fala muito sobre o meu físico. E os pais precisam ficar muito atentos pela maneira com que eles vão transmitir segurança. É preciso que o pai primeiro se sinta seguro para que ele possa transmitir segurança para os filhos. E quando a gente fala no retorno das crianças para a escola, é uma insanidade pensar em pais seguros, porque como assim eu vou ficar seguro com tanta incerteza? Como é que uma criança fica de máscara o tempo inteiro que ela ficar na escola? Como é que ela mantém distanciamento se criança é o tempo inteiro movimento, brincar? Então, o que a gente está vivendo agora é dificílimo, é super angustiante, porque para uma criança se sentir segura emocionalmente, ela vai precisar do pai seguro para isso. Eu gosto de usar o exemplo daquela criança que está aprendendo a nadar, Adriles. Então, sabe aquele pai ou aquela mãe que está na piscina e fala assim, pula meu filho que eu te seguro, vem! Se esse pai olhar para o filho pensando, ai meu Deus, mas será que eu seguro mesmo? Eu não sei se eu nado tão bem para ele pular não. O filho vai sentir uma insegurança no olhar desse pai e dessa mãe e não pula não. A única chance que ele tem de pular é ele perceber no pai e na mãe aquele olhar de vem que eu tô aqui para você. Agora imagina uma família que arruma o filho para ir para a escola com a sensação de que ele está indo para um fronte de guerra e que talvez ele não volte. Como transmitir segurança para essa criança? Então a gente precisa desde já, sabendo que nós temos até setembro, em tese pelo menos, para trabalhar em nós a nossa maneira de transmitir segurança através da segurança que nós precisamos criar. Agora, Thiago... Opa, perdão, Paulinha, pode falar. Rapidinho. E essa segurança que você está dizendo pode ser de resolver, não vai para a escola. Pode ser? É isso que você está querendo dizer? Pois é. Eu não sei como funcionará as questões legais a respeito disso, né? Eu tenho ali uma limitação em relação a esse conhecimento. Mas sim, se for uma escolha, ou seja, se os pais puderem ter esse lugar de escolha, ainda prefiro que eles escolhem ter mais tempo para trabalhar a segurança neles do que mandem um filho para a escola nessas condições tão ansiosas e angustiantes. Né? Então, é lógico, não é uma escolha para todo mundo, inclusive não só por questões legais, existem famílias que precisam mandar os filhos para a escola, né? Então, nesse caso, ainda mais delicado. Mas uma vez podendo ser uma escolha, que se avalie o quanto o pai ou a mãe, né, os dois, nesse caso, estão seguros de mandar o filho para a escola, porque senão é muita sacanagem com a criança. Porque imagina como uma criança vai se sentir com essa energia que ainda que os pais façam de conta, é uma energia natural de quem vai ficar angustiado.
Agora, Thiago, uma dúvida que eu tenho aqui, inclusive o nosso produtor também tem, o Ricardo Arcon, essas crianças que estão tendo que passar exatamente por isso agora, essa pandemia, né? Até crianças que estão maiores, já com 8 anos, 10, 12, 15 anos, né, adolescentes, elas necessariamente estão enfrentando e passando por algo que a gente não passou, né? Isso, na sua avaliação, traz mais amadurecimento para essas crianças? Elas estão sendo formadas de uma maneira melhor nesse sentido? Como é que você avalia essa diferença de formação, visto o que aconteceu nesse ano de 2020? Olha, depende. Eu diria que nós temos uma chance de. Então, depende de como as famílias estão lidando com isso, nós temos sim uma chance de estarmos criando crianças e adolescentes com novas competências, incluindo competências socioemocionais. Então, vamos pensar da seguinte forma: é importante para uma criança se frustrar, é importante ela aprender a lidar com frustrações. Antes da pandemia, antes da quarentena, era mais difícil para os pais darem para a criança esse lugar de condição de frustração. Mas agora, talvez seja inevitável. Aquela criança, por exemplo, que queria comprar uma figurinha e enchia a paciência do pai para comprar uma figurinha e o pai não aguentava mais e ia lá e comprava uma figurinha, agora a banca de jornal estava fechada. Então, não tinha jeito, ele ia lidar com essa frustração obrigatoriamente, com isso ele desenvolve a competência melhor que deveria para essa questão. Agora, se a família está desestruturada emocionalmente, se os conflitos estão passando de um limite e as agressões físicas, verbais entraram na jogada, se a energia da família que circula é uma energia sempre muito densa, sem filtrar as informações que entram para dentro de casa, Aí a gente pode estar vivendo o contrário, não só não estamos desenvolvendo novas competências importantes para a vida, como poderíamos estar causando traumas. Aí vai depender do caso a caso. Mas assim, se dentro de casa, numa quase prisão doméstica, como é que você consegue represar a energia de uma criança que não pode sair, que não pode brincar, que não pode comprar figurinha? Os pais ficam estressados, as relações ficam complicadas. Como domar essa situação sufocante do convívio forçado permanente? A gente vê casais que se separaram e muitos pais que reclamam que não estão aguentando mais, embora tenham amor por eles, os seus filhos, essa energia represada. Como fazer para respeitar os espaços, para lidar com essa energia represada das crianças? Como fazer para adestrar as crianças nesse ambiente forçado? Como fazer para sanar esses problemas desse convívio forçado, doméstico, enclausurado, que os pais convivem com as crianças? Dicas para ter harmonia, né, Thiago, no ambiente familiar. Dicas para ter harmonia. Então, olha, a primeira coisa é reconhecer como pai, como mãe, como adulto, aquele que lida com a criança, que você tem limites e que tudo bem você estar cansado, estressado, querendo fugir. Porque muitos sofrem com o fato de se culpar por estar se sentindo assim, mas é totalmente honesto. É o que você faz disso que você tem que ter controle. Ou seja, o fato de você estar cansado, exausto, angustiado, com medo, não te permite ser agressivo com o seu filho ou não dar para ele os cuidados necessários. Mas se sentir assim é honesto. O segundo estágio dessa história é a gente poder entender algumas estratégiazinhas de convivência que ajudam muito com o filho. E a primeira delas é reconhecer o filho na condição que ele está naquele momento. Então, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos de idade é uma criança que, se eu tentar mantiver quieta, sentada no canto dela, se eu conseguir, tem algum problema nisso. Porque crianças de 2, 3 anos de idade, elas são movimento, elas acabaram de aprender a andar, elas estão aprendendo agora a trocar ideias, a verbalizar. Ela descobriu faz pouco tempo que ela e a mamãe são coisas diferentes. Então, seguinte, aceite que esta criança vai demandar mais energia física, mais condição mesmo e conta até 10. Conforme eu vou crescendo com essa criança, uma coisa que vai ajudar é, já que eu reconheço ela na condição dela, aceitar que aquilo que ela faz é legal para ela. Isso ajuda muito com os adolescentes também, viu, Adriles? Por exemplo, é comum pai e mãe ficar no lugar sempre de crítica. Você não assiste aula ou não fica concentrado como você deveria. Você não lê um livro, você não sai do sofá. Vai brincar e sai da frente dessa tela. É o tempo inteiro criticando. Isso gera mais atrito e afastamento. É como se o pai dissesse para o filho, nós somos de universos e de mundos distintos. E o filho fala, tá bom, se o que eu gosto você não gosta, se o que você gosta eu não gosto. Então ajuda muito o pai reconhecer no filho também coisas que faz sentido para o filho gostar. Eu entendo porque você gosta disso, eu entendo porque é legal isso, e administrar, deixando quando, claro, todas as regras ali de convivência estiverem preservadas, que ele faça aquilo. E se tiver um bônus dessa história, aprender a gostar junto. Por exemplo, eu virei um especialista em slime. Vocês não fazem ideia
o que sou eu fazendo slime. Para quem não sabe o que é slime, slime, Adelise, é quando você pega uma cola, sabe cola de escola? E você coloca um ativador, que na verdade é de carbonato de sódio, e vira uma massinha. Slime. É fazer da cola Vou tentar uma massinha. Isso é uma febre entre a molecada. A pesquisa, Adelise, você não acredita. Tá bom. Até antes da pandemia, isso era um estresse em casa, porque quem inventou slime não tinha tapete, cortina e sofá em casa. Porque isso gruda em tudo, é feito de cola. Isso gruda em tudo. Dá ideia. Agora. Eu não ouvi isso, hein? Nem sei o que é slime. Você não sabe o que é, Mas agora na quarentena eu precisava achar mais coisas para trocar, não precisava? Virei um especialista. Descobri uma maneira de colocar um tapete no chão que tudo bem sujar, descobri os lugares onde a gente podia guardar. Hoje, eu sou um fazedor de slime que vocês não acreditam. Posso até exportar para América Latina já. E é uma delícia fazer isso com ela. O que era cobrança e tipo, cuidado filha, suja? Não, aí não. Virou, vamos juntos. E hoje, como a gente vai fazer? Qual é a experiência com o slime de hoje? Então essa é uma dica também bacana para os pais de convivência. Doutor Tiago Tamborini, muito obrigado, doutor, pela sua participação aqui no Morning. Eu que agradeço. Entrevista extremamente esclarecedora para nós. Valeu. Paulinha, você quer falar mais alguma coisa? Que eu e o Thiago a gente grava semanalmente, já faz acho que quase 1 ano ou 2, né, Thiago? O Manual do Filho, que é um podcast dedicado exatamente a esses assuntos aí, a criação e educação de crianças e adolescentes. A gente falou bastante sobre pandemia ultimamente e falamos sobre um tema muito legal essa última vez, que é a questão da privacidade. Tá tão difícil ter privacidade em isolamento social, mas tem como fazer e tem como preservar, porque crianças e adolescentes, amores, também precisam de uma certa privacidade. De uma certa privacidade, não total, viu? Ouve lá o podcast para vocês verem como é que faz. Olha, Paulinha e Dr. Tiago, foi um prazer enxergar este telão aqui com vocês dois e uma criança bem no meio de vocês. Dr. Tiago, um abraço pro senhor. Muito obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.